Olá, sejam muito bem-vindos ao terceiro episódio do Café Prosa e Segurança do Trabalho. E hoje eu trago duas pessoas essenciais para a proteção coletiva de Goiânia e região. São eles, Juninho e Wesley da Preste. Sejam muito bem-vindos. Agradeço muito pela presença de vocês. E eu gostaria já de começar assim com uma pergunta: quem é o Wesley da Preste Service? Oi, Daniele. É um prazer estar aqui hoje com você. Wesley, como se diz? Vamos fazer essa pergunta que, como se diz, é o cara da segurança. Pensou em rede, pensou em tela, né? Wesley tem uma trajetória aí de uma empresa pioneira no mercado. Me desliguei dessa empresa e com a demanda do mercado, com a necessidade do nosso trabalho, surgiu a ideia. Lógico, teve um impulso de muitas pessoas, que você até conhece hoje no mercado aí hoje, Valquíria, Uhum. Ronara, Merielle, nos me incentivou a abri a Preste Serviço de Instalações. E de lá para cá, foi 9 anos de começo, né? Quedas e caídas, trancos e barrancos, chuvas e ventos, né? E hoje nós estamos hoje aí no mercado, 9 anos já na liderança, com toda a segurança que você vê, toda em Goiânia hoje, nós estamos tomando de conta, dominando. Goiânia e região ou só Goiânia? Goiânia e região. Estamos entrando em Minas Gerais, Mato Grosso, estamos bem no Mato Grosso, Anápolis, Brasília, quem sabe até Brasil futuramente, né? É isso aí, muito bom. Wesley, e quem é esse Juninho aí, hein? Esse rapaz aí, Juninho, fala pra gente, se apresenta, pro pessoal saber quem você o grande profissional que você é aí no mercado, trabalhando ao lado do Wesley durante esse tempo todo. Boa tarde, Daniele. Boa tarde a todos. Meu nome é Júnior César, o mais conhecido como Juninho aí no meio do pessoal aí, da galera mesmo que fala sobre segurança, projeto, né, engenharia mecânica. A gente está envolvido nessa área aí. Já tem uma longa data aí, mas devagarzinho a gente vai conquistando o mercado um pouco mais aí e sendo mais conhecido dentro do mercado nessa área nossa de serviço. Estou com o Wesley já há 2 anos, já praticamente, a gente já está trabalhando juntos, né? A gente entrou com o processo agora de proteção coletiva de SLK, piso a piso, tela de fachadas, proteções de vizinho, né? Já tinha um conhecimento e o Wesley estava necessitando de um RT na empresa, a gente fechou um acordo e estamos aí junto nessa batalha aí das proteções coletivas. Que maravilha. Aproveitando, né, a sua apresentação, eu já quero abrir o gancho. Por que ter um responsável técnico para poder te atender junto nas instalações, nos projetos, né? Explica para o pessoal a importância de ter um responsável técnico, assim, a importância que a Prece tem e o cuidado de ter esse responsável técnico atendendo junto com vocês. Então, Daniela, hoje Goiânia hoje está sendo uma cidade que está bastante em crescimento em relação à construção civil, obras Uhum. verticais, né? E tanto isso, as normas vêm se atualizando com novidades, melhorias, e a fiscalização em Goiânia hoje, eu acredito hoje que Goiânia está, não estou bem errado, está bem cerrado, né? Sim. Essa situação Com que relação a responsável técnico, hoje ele é cobrança normativa, né? Você tem que ter um profissional legalmente habilitado, responsável pela empresa, e essa empresa ela deve ser devidamente registrada no Conselho de Classe, que é o CREA. isso. Uhum. Né? Então, a Preste Serviços ela é registrada ao CREA, eu tenho que ser também, né, registrado ao CREA, e a gente forma o conjunto de o RT, que é responsável técnico pela Preste Serviços. Então, a gente trabalha de acordo com essa cobrança, que o CREA obriga. Isso, além do conforto, né, de ter Não, um e responsável também, técnico ali, a segurança do sim, profissional, né, acho que vocês, na hora de apresentar para o cliente, trazendo essa responsabilidade técnica, te dá maior o segurança na hora de você fazer as instalações, correto? correto. O cliente, quando vem até nós, Uhum. e às vezes ele não tem um conhecimento técnico, até por um sistema. Acontece, ó, o primeiro SLK da obra do cliente tal. Ele não conhece. Parte por onde? Wesley, como eu devo executar um SLK na minha obra? O que, que eu preciso? Através do projeto, através do próprio Júnior, projeto, eu consigo chegar para o cliente e explicar, você precisa disso, dessa forma, dessas seguintes situações. Uhum. Aí o cliente tem mais segurança, porque tudo que tem um projeto hoje, quer dizer, então tem um planejamento, tem uma organização, é onde entra a parte do engenheiro mecânico, o nosso respaldo até de a própria montagem sair perfeita, né? Então o cliente fica mais tranquilo. Então você já contrata o pacote completo, tanto no material, na montagem, o projeto e até a própria, diz, né, a vistoria do próprio engenheiro, né? O Júnior ele entra nas nossas montagens, não só com os projetos, nosso RT,
Também, né, todos os montagens, ele passa de obra em obra, verificando se tem alguma falha da nossa parte ou alguma falha da parte da obra. Entendi. Além, vocês fazem uma visita técnica, né, previamente para poder fazer esse fechamento, apresentam apresentam não, identificam as Sim. dificuldades dessa obra com as suas características e aí vocês conseguem fazer um levantamento, um as-built, um projeto. E me diga, Júnior, por que é importante fazer projeto antes de fazer a instalação? O projeto hoje, a gente tem que avaliar as situações assim. Hoje a gente está vivendo um boom da construção civil, né? Eu falo também em algumas reuniões que a gente tem aí com os colegas, com os outros profissionais, está sendo, acho que a maior mudança da arquitetura. Se a gente olhar as obras anteriores, né, principalmente aí quem estava na construção civil anterior a 2010, a gente não via essas obras quanto mais hoje, né, quanto mais altas, pé direito duplo, triplo, recuo, hoje tem varanda que você tem uma piscina ali dentro do seu próprio apartamento, né? As películas Então, de vidro, né? película de vidro. Então, assim, o prédio ele fica de uma certa forma assim 100% aberto, estrutural, e a gente tem que prever isso, né? Para o Wesley chegar com a equipe dele e montar um SLQA de acordo, principalmente de acordo com o que a norma exige hoje, a gente tem que ter esse estudo anterior. Hoje a gente pede arquivos com verificação em 3D do prédio, a gente avalia toda a estrutura, vê os pontos de ancoragem mesmo, aonde que vai ficar a forca, posicionar ela de uma forma e prever do início ao fim. A gente vê hoje prédios aí que ele começa uma estrutura caixotinho, quadradinho, quando dá lá em cima, aquele estourado. É diferente. Aí já vê uma sacada diferente, já é um apartamento diferente. Então a gente prevê no projeto isso. Então a importância de você ter um RT, ter um profissional voltado e com conhecimento para as proteções coletivas, é nisso aí que a gente entra. Para estudar, fazer um estudo de caso para mostrar para o cliente. Tem que fazer isso. Até mesmo por conta, levantamento de material, né? Porque o cliente vai comprar aquele material, se você não tiver um projeto, você compra no escuro. Falta. Até para o orçamento da obra tem que ter o planejamento do projeto. Exatamente. O quantitativo de material manda muito no projeto. E também o acompanhamento, né? Eu falo que não só a questão do levantamento, mas se vocês, igual eu conheço, né, a empresa de vocês, vocês fazem um acompanhamento in loco de todo. Além de fazer a venda do material, vocês fazem a instalação e acompanham o processo. Por que eu estou abrindo esse questionamento? Porque várias vezes você tem situações que muda o projeto. Sim. Né? Obra, construção civil é um negócio que toda hora tem alteração de projeto, aí mudou do nada, eles criam um novo pilar, uma nova estrutura, e precisa ser feito adequações, né? E se quem está fazendo a instalação de proteção coletiva não tiver alinhado, a gente perde material, a gente perde segurança, qualidade da segurança das instalações, certo? Como é que é lidar com esses construtores ou esses engenheiros lá no dia a dia, quando eles falam, não, mas pode deixar aí, desse jeito tá tudo bem. Como que fica o trabalho de vocês, assim, com relação à segurança? Porque vocês são responsáveis técnicos, vocês fazem uma instalação e respondem por isso, né? Porque quando chega uma fiscalização do trabalho, respinga lá em vocês a apresentação de todo o material, né, de segurança que dá garantia que aquele equipamento que vocês estão instalando são equipamentos adequados. Então, a pergunta é, como é lidar com essa mão de obra que cada vez mais a gente vê que tem engenheiro que querem fazer, né? Não, deixa do jeito que tá, vamos fazer dessa forma mesmo. Como é que vocês se posicionam diante disso? Daniele, no meu caso, que vivo isso todo dia com as equipes, as obras são iguais todos os dias até o final dela. Mas cada dia é diferente um da outra. É um pilar que estoura, é um pé de duplo que não teve o planejamento de colocar uma rede flutuante para proteger a desforma do andaime até o desescoramento. Então, assim, meu telefone toca, Wesley, eu tô com um escoramento assim, acessado, preciso de uma rede aqui. É assim, é instantâneo, nós tem que ser instantâneo. Então, o que é que a gente entra hoje através do Júnior com o projeto? O Júnior já faz todo o levantamento, faz um croquis, Wesley, vai precisar de tantas redes para tal serviço do SLQA e tal lugar, vamos usar mais 2 redes. A gente leva isso para o cliente, você vai ter que comprar 6 redes de SLQA. Não, mas aqui só vai pegar 4. Não, 2 é para isso. Não vai precisar. Lá no meio do processo, precisa. É aquela famosa economia. Aquela que não vamos dar um jeito, lá na frente vai sobrar. Não acaba sobrando. E aonde que acontece hoje? Nós veio até com a pré-comércio hoje. Não planejou aquela, como se diz, ele ignorou aquele material que ia precisar,
certo? O que acontece? Precisa de 2 vezes. Você tem? Temos. Vamos poder montar amanhã já. Então, assim, acaba que a gente, cada dia é diferente um do outro. Então, eu já estou, como se diz, já estou preparado para cada situação de cada obra. As obras, elas amanhecem e, como é que eu falo a palavra? Ela dorme Dorme de um jeito e amanhece de outra. completamente diferente. Acontece que a obra tá, o último caminhão de concreto, um pilar estoura. 4, 5 forcas, quebra. Como é que você vai numa situação dessa? Mas a torre, a laje só pega 30 forcas, Wesley. Nós só compramos 30. Por que não comprou 34? Por que não comprou 35? Deixa 5 de reserva, stand-by. E tem obra que usa até 10 forcas a mais, dependendo da situação da carpintaria, às vezes a forma do pilar ou da viga. Então, acaba que todo dia não é igual ao anterior. Os detalhes de laje, às vezes deixa passar, porque a laje de baixo não contempla com a mesma estrutura da laje de cima. A gente que conhece, né, de obra e atua o tempo todo ali, vê que é muito dinâmico e muito... É a história. Hoje, dorme assim, de um jeito e acorda de outro, literalmente. A hoje, construção assim, civil a é partir dessa do forma. momento que você... Também depende muito também da equipe de segurança da obra, né? Uma coordenação, né? Até gestão manda muito. A gestão de segurança, porque quando você tem uma gestão de segurança que você lida diretamente com eles, né? Tanto o Wesley quanto eu, a gente vai na coordenação de segurança, é até mais fácil de lidar, vamos dizer assim, né? Porque eles já têm essa visão também. Ah, não, agora eu tenho só um contato direto com o engenheiro da obra. Aí ele senta com você e recalcula, né? A gente já teve em construtora que leva o seu computador, leva o seu levantamento, que nós vamos discutir aqui. Para discutir o levantamento, até entender por que você deu esse levantamento. A outra empresa fulana lá também deu um orçamento e deu uma quantidade maior ou menor, né? Então a gente tem que saber explicar isso para o cliente, para ele entender. Porque o nosso levantamento, eu busco pôr um levantamento um pouquinho maior para ter esse ganho que o Wesley precisa. Ah, se ele precisa entregar um material ali, se ele não tiver, pelo menos já cotou um quantitativo a mais. Tá sobrando na obra, para possíveis manutenções. E também tem que contar as pegadinhas que acontecem, né? Eu tenho situações, vamos citar no caso do piso-a-piso. Numa torre, vamos supor que vai 5 mil metros lineares. E concorrente A, concorrente B coloca 3.500, né? E às vezes, dependendo do gestor, ele vai no número, ele não vai calcular. Já teve situação que nós teve que ir lá, igual a gente explicou aqui, tem que somar tudinho, ó, tá dando 5.110. Aqui 110 é considerável uma sobra. Ah, mas, olha, eu sou responsável pelo meu levantamento, o Júnior pelo levantamento dele. Sim. E a execução é toda nossa. Então, assim, tudo bem, se você quiser material A e B e C, concordo, mas se lá no meio do processo precisar, eu tenho para te fornecer também, que sempre precisa do dia para a noite. Normal. Né? E assim, a gente vê que e fora quando some, né, material na obra, porque alguém, principalmente eu vejo que acontece isso quando o pessoal fecha SLQA com uma empresa, piso a piso com outra, proteção de vizinhos com outra. Geralmente uma equipe vai lá, não sabe exatamente qual que é o material de cada lugar e usa e depois vira uma bagunça na obra. Principalmente na rede. Quando você não souber cortar a rede, se não tiver um profissional que sabe cortar a rede, você perde um fardo. Perde um módulo. Hoje nós trabalhamos com um processo hoje que o cliente que trabalha com a pré-serviço, ele fecha com a pré-serviço, ele compra o material, ele fica guardado com nós, tem todo uma programação certinho. A gente presta conta desse material junto com as ordens de serviço, então se chegar a faltar um material, a responsabilidade é da pré-serviço, não é do cliente. E já aconteceu, já tive no início, eu tive assim, tive que aprender a trabalhar, né? Com a ajuda do Júnior mesmo, ele me ajuda, você tem que calcular dessa forma, como é que é isso? Quantos que a MES vem numa rede? A gente teve que entender. Hoje, se pega 30 fardos, vai 30 fardos do começo ao fim, aí a gente presta conta dos 30 fardos. Então, se já aconteceu também, uma situação como essa, comprou de um concorrente, A ou B, na hora de montar, falta uma rede, falta 2 rolos de corda. E aí? O material ficou no almoxarifado, foi descarregado com fio, na hora de montar, não bateu. Quem fez o levantamento? Concorrente A. Quem fazia a montagem? Concorrente C. Nossa. E dá aquele atrito de informação, aquele conflito de informação, acaba gerando até um desgaste entre o empreiteiro e o cliente e o concorrente A ou B ou C. Fica aquela coisa, com quem eu fechar, com quem eu tenho mais confiança em fechar. Hoje, a pré-serviços, a gente tem uma confiança nos nossos clientes que pode comprar, que vai dar certo. Se sobrar, nós devolve. Se faltar, nós tem com ele. Então, assim, você tem um compromisso técnico nós temos um compromisso com eles. hoje. Hoje nós estamos no mercado hoje. Tem cliente hoje que já chega e fala, Wesley, estou fechando com você, esse é o preço. Não estou nem contando com outra empresa, porque eu sei que é em cima do ponto. A segurança que tem, né, de ter essa clareza. Eu acredito que
isso que a gente vê, né, de fechar com um, levantar com o outro, isso dá muita disparidade de informação. Às vezes a gente não. Aí fica um jogando o problema para o outro e ninguém sabe quem é o responsável de fato sobre tudo o que está acontecendo. Então, assim, eu vejo que esse é o grande problema que a gente tem na hora de fechamento para a instalação de proteção coletiva. E quais são as partes mais vulneráveis desse tipo de sistema? Como se diz, a pirataria, né, Júnior? Tem. A pirataria. Demais, Como se diz, nesse mercado nós também infelizmente. temos pirataria também. Você fala material ruim? Material ruim, material que não é, que tá fora de norma, mas chama atenção de preço, né? Tem material que pode custar R$20 um metro da rede. Tem material que você paga até R$5,50. Tem material que é poliamida, tem material que é polietileno. Polietileno, estão usando ele como rede piso-a-piso. E pelo certo, hoje estamos usando só poliamida. Então, assim, vários fatores. Cordas, tipo de cordas, para a forca do SLQA, a chapa, a espessura, a altura, o avanço muda muito, né? Então, hoje, assim, se o Júnior projetar um projeto que ele tem que ter 3,50 m de avanço na forca do SLQA, eu vou ter que executar. Aí, um exemplo, às vezes pode chegar para nós, a forca só tem 2 metros. Eu não monto esse tipo de forca. Então, o mínimo é 2,50, porque eu vou montar com 2 metros. Aí é onde tem que explicar, às vezes porque chega a situação de que o cliente, a construtora, já tem as peças. Isso. A maioria das vezes, nem todos, mas a grande maioria já tem as peças e vai só reutilizando de obra em obra. Aí às vezes cai, quebra, faz uma manutenção, não, aqui tá amassado. O serralheiro vai lá, corta, material, emenda, solda e coloca lá, né? Então, às vezes, quando o Wesley monta, após a montagem dele, eu vou lá fazer um teste de carga. Então, a gente vai testar o sistema para ver se realmente, né? Que é um fato muito importante que o Wesley citou aqui. Porque, assim, a norma, hoje, são 2 normas que a gente trabalha. É a NR18, que solicita, e a NBR 17152. Então, ela cita sobre como é feita a rede, quais são os processos de fabricação, qual é o processo de instalação, manutenção, pós-obra. Então, tudo isso cita dentro da norma. E a gente tem que estar ligado dentro disso. Muita gente fala, não, mas a norma começou agora. Não começou agora, né? Tanto é que hoje a gente tem a norma brasileira, que é a NBR. Mas anterior a ela tinha uma norma europeia, e a NR18 já citava essa norma. A gente fala que a NBR hoje, ela traduziu a norma europeia para o Brasil. Isso. É a mesma coisa. Né? Então, muitas coisas que hoje o pessoal está cobrando, não, mas isso aí não existia antes. Existia. Só não era cobrado. Só não era cobrado. Né? Isso. Então, a gente tem que ter essa situação aí também, de perceber essa dificuldade, entender e colocar ela na prática. É por isso que a gente faz os testes de carga, faz o projeto de acordo com o que realmente tem que ser, porque a norma ela é bem clara. Claro que assim, a gente vê também que ela é uma norma engessada ainda. Tanto a NR18 também, você teve muito contato com isso dentro da construção civil. Então são situações assim que às vezes apresenta lá dentro da norma, mas a realidade também é outra. Sim. Não, mas assim, eu só para ter esse como é que fala? Esse comparativo de instalação de rede, SLQA, piso a piso, né, proteção de vizinhos. Antes a gente só tinha madeira. Madeira e gradil. Cabo de aço. E cabo de aço. Né? Aqueles guarda-corpo lá com cabo de aço, que joga 3 cabos de aço em cima, no meio, Deus é mais. Enfim. E até esse cabo de aço também, eu até tive uma visita de uma obra recente, que a fiscalização do Ministério do Trabalho teve lá, e eles olharam e falaram, mas está errado. Mas por que está errado? Porque a norma que fala sobre a proteção de tela e cabo de aço é uma. Não é a NR18, é outra norma. E muitos esqueceram dessa norma, que ela é uma norma da RTP01, que é da Fundacentro. Essa norma praticamente está escondidinha. Quase ninguém fala dela. E a fiscalização cobra em cima dela. A gente tem que ter muita atenção com isso. Eu falo que é muito importante, principalmente o trabalho que vocês fazem, que é estudar o material que vocês estão comprando. Né? Eu vejo que, assim, vi várias vezes o Wesley indo para feira, indo lá no fabricante, indo aonde fabrica o material, para conhecer de fato o material que vocês fazem a aquisição e que repassam para os clientes, né? Porque assim, hoje a gente sabe que no mundo da construção civil, o mais barato é o que o pessoal fecha. A mão de obra mais barata, o material mais barato. Só que o material mais barato e a mão de obra mais barata não necessariamente é o mais barato, né? Porque aquela história, o barato sai caro, literalmente. Né? Aí vai ter que fazer... Eu já enfrentei situações semelhantes, né? Como cliente, na hora que a gente compra um material... que a construtora, que a empresa compra um material inferior ao que foi recomendado pela mão de obra, pelo instalador, né?
E aí, o que tem? Não dura aquela tela fachadeira, não dura um vento, né? Uma chuva, e aí ela acaba virando aquela, né, como diz o mineiro, aquela munha, e não dá para reaproveitar, e o pessoal fica bravo porque é um material E a segurança não caro. pode parar, né? Não, A não obra tem que pode. continuar. O cronograma da obra, o reboco ali, com justamente tela de Não vai fachada. parar. Nós estamos aqui agora do nada, tem um temporal em Goiânia, 8 telas cai. Aí você vai, É um Deus nos como que você vai acuda, né, analisar? Wesley? Como é que estava bem amarrado? Tinha Uhum. bandeja? Estava solto? Teve manutenção periódica? Não, um material que não tava de qualidade. E hoje você falando assim, eu vou bastante participar de feira, gosto bastante de visitar, sou muito curioso em relação a como é que é o processo de produção de cada material que eu trabalho, né? Isso é muito Eu importante. conheço, bem dizer, quase todas as fábricas, eu sou convidado para conhecer o processo, inclusive a gente teve agora esse ano, no ano passado, esse ano na FEICOM, eu e o Júnior vamos agora em agosto na Concrete Show, e a gente vai em 3 indústrias, indústria de tela de fachada, de rede, uma indústria que fabrica aquelas presilhas, aquelas abraçadeiras de nylon, conhecido como forca-gato. Então, assim, a gente conheceu porque a gente coloca 3, 4 unidades para costurar uma tela de fachada. Ela não está aguentando. Então, será que tem uma presilha mais resistente? Será que se eu passar a minha situação para o fabricante, será que ele consegue desenvolver uma presilha melhor, específica para esse tipo de situação? As fitas cordoárias que amarram a tela de fachada. Vamos no fabricante, ó, isso aqui pode ser usado em construção civil, ela aguenta 300 quilos, mas o Goiânia está sendo assim assado com chuva e tal, para 800 quilos. Então, a gente está conseguindo ir atrás para a solução que vem trazendo assim, como se diz, melhoria para a construção. A rede mesmo, a rede de SLQA, nós temos um fabricante, ele é pioneiro no Brasil, 65 anos, se não me engano. Eu só compro rede com eles, porque se a rede vir danificar hoje, se o Jim constatar algum teste de cargo assim, automaticamente eu já troco a rede do cliente e eu vou me resolver com o fabricante. Mas porque a gente vai descobrir o problema, essa rede do lote tal não passou. Então, assim, a gente tem que ter esse contato entre o fabricante, eu que sou o distribuidor, e o cliente final. E o que eu vejo de importância nisso não é só a preocupação em vender o trabalho, o serviço, né? A gente vai pegar o material e vamos vender o material e pronto, está lá e pronto. Não, vocês vão além, vocês vão conhecer o material que vocês estão comprando para trazer soluções para o cliente e também criticar se esse material está atendendo ou não as necessidades do cliente, no caso. Eu e o Wesley, nós tivemos nessa fábrica que ele está citando, em São Paulo, e lá... Pode falar o nome da fábrica, né? A fábrica chama Equipesca. Equipesca. Ela é Patrocina a gente, Equipesca. Vamos lá. Gente. Então, ela em produção de varanda, né, Júnior? Ela é pioneiro no mercado de produção de varanda, tem um sistema de qualidade que ela tem uns fios, uma marca d'água. Então, se não tem como você, se danificar, tem como você rastrear aquele lote. Entende? Então, assim... Fora que tem documentos que validam, né? O teste de carga, né, Júnior? O teste de carga, como que é feito. Então, e até voltando esse fornecedor, eu perguntei a fundo, falei assim, da onde surgiu? Eu falei, cara, isso aqui é nossa indústria, é para pesca. Eu peguei uma rede de pesca, adequei ela para obra, para segurança e a gente está vendendo. Então, são situações que a gente vê também que não existia nessa época. Tanto é que a norma anterior, essa NBR agora, ela era voltada a outro tipo de proteção. A gente simplesmente adequou dentro da construção civil, adequou para a nossa vivência de hoje em dia, mas que não era para isso. Né? E aí, tanto o Ministério do Trabalho, tanto os órgãos aí envolvidos nisso aí, falou, não, vamos buscar agora uma norma específica para isso. Porque foi o que o Wesley falou. Você pega uma rede, por exemplo, de poliamida, aí tem uma de polipropileno, tem uma de polietileno. Qual que é a mais barata? A de polietileno, com certeza, vai ser mais barata. Qual que é a função dela? Para colocar no SLK. Então, essa serve. Então, acha que assim, não é uma simples rede. Acontece muito também, o cliente ele não sabe o que está comprando. Sim. Eu ia falar exatamente sobre isso, Wesley. Conclui seu raciocínio que eu vou complementar. Às vezes, Wesley, seu orçamento está dando 30% mais caro que o A, o B e o C. Falei, mas é o mesmo produto? É o mesmo produto, é rede de SLQA. Não, mas tem a descrição, não, tá lá, rede para SLQA. Falei, não, peraí, faz o seguinte, eu vou até você, vou marcar uma reunião, eu vou levar minhas amostras, vou deixar minhas amostras com você, pede para essa pessoa levar para você também umas amostras, vamos comparar, já aconteceu de chegar lá, ó, você não está comprando isso aqui, eu estou te vendendo isso aqui. Isso que você está querendo comprar, eu não tenho para te vender, eu não vou conseguir te atender. Eu já falo assim logo, porque não posso enganar ele. Tratando de vidas, de segurança, eu não posso. Eu tenho um responsável, que querendo ou não, a assinatura dele tá lá, e também eu tenho que obedecer ele também, ele também é uma pessoa da segurança, então, assim, se o cliente quer, então não vai ser comigo. Eu tenho o produto certo para o sistema certo. E acaba que já aconteceu, acho que foi 2 vezes já. Sabe o que eu vejo? É que tem quem compra, na maioria das vezes, nem valida
né? O que está comprando e a forma que está sendo instalado, né? Por exemplo, eu, enquanto cliente, né, eu estou jogando Daniela, engenheira de segurança do trabalho, recebo o material, o técnico de segurança recebe e acompanha essa montagem, mas a gente tem cada mão de obra para fazer a instalação que o profissional nem recebeu. Ou seja, não validou se está amarrado, não sabe receber, não sabe se o que tem que se tem que estar espaçado, se tem buraco na periferia, se foi colocada a tela de tapume, enfim, tem sérias situações, desde a compra do material até mesmo a instalação e validação do recebimento dessa instalação. Mas isso aí hoje, também, só um pouquinho, isso aí também eu vejo muito assim, o setor de compras. O setor de compras, Esse a é gente tem que vilão ter uma da atenção segurança. mas da muito concentração grande com eles. tá perto de nós, Ai, tá? que bom. Muito. Porque, é igual você falou, o compras, ele nem sempre ele vai lá dentro da obra para Ele não receber o conhece nem o material. item que ele tá Ele não comprando. conhece. Então, quando a gente lança lá, por exemplo, a gente está dentro de uma consultora X aí, eu faço o pedido do material, se eu coloco lá a rede para CLQA, coloco as medidas, coloco isso, tudo, ele vai cotar e vai ter um fornecedor sempre que vai falar para ele que tem uma mais barata. Eu vou receber uma ligação dele, você consegue um precinho melhor, não? A gente escuta. Sim. Mas hoje nós estamos fazendo um trabalho hoje que eu vou até o supervisor de suprimentos, o próprio compras mesmo, mostra daí para ele, fala isso aqui. E acontece, só para você ver como é. Mesmo ele não conseguindo fechar comigo, lógico, ele tem um caminho ali para seguir. Wesley, fechei aqui, mas pode me ajudar? Eu vou lá. Ó, você comprou isso por causa disso. Ó, então você pode calcular tal metragem, às vezes está na minha dúvida, Júnior. Vamos calcular assim, tantos metros de corda. Não me passa que normalmente pode ver. Tem fornecedor que vende a corda no quilo. Mas o Júnior colocou no projeto 1.000 metros de cordas. Como é que ele vai comprar 1.000 metros em quilos? Se ele não tem uma ficha técnica do produto. A maioria das vezes não tem. Então, assim, acaba que a gente acaba dando uma consultoria para o cliente, acaba ficando parceiro, é onde a gente ganha essa confiança do cliente. O engenheiro já tem como se diz, uma vivência de campo melhor, né? Sim, Ele com já certeza. sabe, até quando ele vê assim. Mas quando cai por compras, é um rebote, ele volta para trás. Não todos, tá? Eu estou assim. Não, mas é legal isso que você está falando, que é ir até o cliente, apresentar para quem compra o que ele está comprando. Sim. Eu já tive vários problemas com suprimentos na hora de fechar muita coisa, principalmente de EPI aí, que é um grande vilão, que ele só vai lá pro mais barato e às vezes ele não tem durabilidade alguma e eu mostro pro cara, falo, cara, isso aqui não tem viabilidade. Aí você tem que ficar mostrando o Lé com CRE lá para mostrar o porquê que tem que ser aquele equipamento de proteção. E, enfim, acho que esse trabalho de ir até quem compra e apresentar para ele o que ele está comprando, você acaba especializando esse profissional que está ali. Sim. Porque ele precisa ter consciência técnica, né? E outro trabalho também importante, mas sempre o Júnior para participar com nós, é chamar o supervisor de segurança, os engenheiros de segurança. Tomar um café, almoçar, às vezes até uma cervejinha, acho que. Piquete de ferro, né? E assim, eu e o Júnior está sempre procurando novidade no mercado. Eu estive agora na feira, vi uma fita de ancoragem, achei interessante. Uma outra empresa parceira nossa está usando já no mercado, por que não? Tem em Goiânia também. Por que não com a logo da empresa, o teste de carga dela, tudo assim para quê? Colocar em força de elevador, laje técnica, varanda. Vai ser usado já? Não. Júnior, me ajuda aqui, me ajuda a desenvolver alguma coisa para a gente levar para o cliente. E acaba assim que ele não sabe o que ele está comprando, então vou ter que mostrar, aplicar na obra, fazer um teste. Vamos fazer um teste de carga. Onde entra o Júnior hoje, o teste em loco hoje, tanto para o SLQA, o teste de carga hoje é obrigatório, Júnior? Nós recebemos essas perguntas. Mas o teste de carga é obrigatório? Porque a gente cobra pelo laudo, o Júnior cobra pelo laudo e o teste de carga. Mas é obrigatório? Você tem que validar, né? É assim. A gente vai validar a nossa montagem, os pontos de ancoragem, cada grampo a cada 50 centímetros, manilha, corda, rede, forca. Então, o sistema está apto para uma queda de uma pessoa, do material. Vou fazer uma pergunta polêmica. Fazendo um teste destrutivo, eu vou comprometer a estrutura do processo que foi instalado, correto? Sim. Mas o teste destrutivo ele só é feito na fábrica. Em loco não é destrutivo. E acontece... É um ensaio de carga. Se eu jogo um peso, né, que é o teste que geralmente a gente faz, numa SLQA, eu não vou comprometer a minha estrutura. Não. Ela pode acontecer dela empenar, né, João? Ela pode ocorrer, porque assim, o ensaio de carga, ele vai mostrar o sistema de uma forma em conjunto. Ele serve para quê? A forca, se ela tem uma resistência mínima. Hoje a carga ela é utilizada diante da norma, é a norma que fala, você tem que aplicar uma carga de 100 quilos.
Então, a Uhum. gente já aplica a carga que a norma pede. É o Uhum. mínimo. Eu não posso fazer um Eu- ensaio de carga com a carga menor. E também não há necessidade de fazer com a carga maior. Porque se eu fizer com a carga maior, aí sim ele vai literalmente romper o sistema. O sistema, ele pode ocorrer qual tipo de falha? Entortar, amassar, repuxar, abrir, mas ela não pode Estourar alguma malha romper da rede. nenhum, e não pode romper uma malha da rede, não pode romper um grampo de fixação na laje. Isso. A forca não pode quebrar de arrancar e cair. Então, o ensaio é para isso, o ensaio em loco. Aí acontece, às vezes, um Entendi. pilar estoura. Cai lá, um exemplo, 4 metros. Aí calculado, vamos supor, 1.000 quilos. As forcas chegam em torta, dobra. Aí o cliente, ué, essas forcas não tinha que segurar? Mas ela segurou. Ela entorceu, ela entortou, a rede. E pensa isso sem o SLK, queda livre, esse material. O estrago que acontece lá embaixo. Né? Sim. Aonde o cliente diz, agora eu entendi. Porque às vezes o SLK, ele entende que é só para pequenos detritos, fragmentos. Mas tem situações em Goiânia, não vou citar o nome de construtor e obra, pessoas. A pessoa saiu lá, a peça intacta. Mas você calcula 6 metros, uma pessoa no meu Porsche 110 quilos, 105 quilos, o peso que cai lá. Salvou a vida de uma pessoa, né? Sim. Tem situações também, painel cai na rede. Cai muito Sim. material, cai muita forca, Isso. forca não, Escora. escora, Escora. cai muito material de armação, que o Sim. pessoal tá armando uma laje para Uhum. poder fazer a concretagem, né? E estoura pilar, Sim, muito. enfim. Eu queria que vocês, até o Juninho, eu tô até íntima do Juninho, de tanto que o pessoal chama ele de Juninho, explicasse para o pessoal o que que é SLQA. Né? Porque às vezes o pessoal está vendo aqui pela primeira vez e não sabe o que é esse sistema, Uhum. para que serve, né? Porque a gente falou muito da forma técnica de instalação, Sim. mas eu queria que você, né, por ser um engenheiro mecânico, explicasse para o pessoal o que é o SLQA, o que é a piso-a-piso, né? E o Uhum. que é uma proteção de vizinhos, até mesmo para começarem a mudar o cenário aí na sua cidade, onde vocês estão vendo, né, esse podcast, porque segurança do trabalho esses sistemas já estão velhos, Já. né? Mas tem muita cidade que nem instalou ainda. Então vamos começar a abrir a cabecinha, né? Instalar sistemas de proteção cada vez mais eficazes para evitar acidentes aí no local de vocês, né? Nas obras de vocês. Sim. Daniela, SLQA, ele é o Sistema Limitador de Queda de Altura, né? Ele é feito para quê? Limitar o percurso de a queda de um material. Então, ele vai limitar, então vai segurar, é uma rede montada, ela é uma rede que ela tem uma forca mesmo, em espécie de forca, ela sai da ponta dela, faz uma bolsa e é transpassada e segurada, ancorada na laje. Então, esse é o nosso SLQA. Ele vai segurar desde pequenos materiais, escora, barrote, né, que é os termos conhecidos aí, né, da construção civil. Às vezes um pilar que estoura, concreto, e também a possível queda de um funcionário. E Né? ela acompanha toda a estrutura. Se o prédio tem 30 andares, ela vai Boa. subir 30 Isso. andares. Ele vai montar desde o primeiro pavimento tipo, né, e começa do tipo e vai chegar até a cobertura. Pode ter variações, né, por conta das formas da laje. Tem também, esse é o SLQA pesado. Temos o SLQA intermediário, que é o SLQA leve, que algumas consultoras também adotam ele. Para quê? Na ausência do SLQA, se ele não suportou a queda de um material, ainda tem um outro abaixo. Para também... Nós temos uma obra aqui em Goiânia, viu? Eu vi, você já postou. monta, são Tem duas obras, 2 né? colégios do lado, já tem são 2 obras, dois clientes nossos. Então, E já além de ter uma segurança, Isso. vocês duplicam Hoje, esse percentual de hoje nós segurança. tem cliente hoje que preocupa com a segurança. Tem cliente Sim. que quanto mais segurança puder colocar na obra, ele pode colocar. E a gente precisa desmistificar essa visão de que construção civil é o último cenário de segurança do trabalho. A gente Sim. precisa fazer segurança do trabalho. Mas tá né? acontecendo, viu? Tá Né? assim, E aos eu acho que pouquinhos. a gente começou a mudar depois dessas melhorias de proteção coletiva na área da construção civil. Sim. Eu ainda acho que precisa melhorar mais ainda, né? Acho que aumentem as fiscalizações, porque aí a gente começa a conscientizar esses profissionais, esses construtores, essas incorporadoras, né? Apesar que hoje a gente vê concorrência para quem faz melhor, né? Instalação de proteção sim. coletiva. Pelo menos aqui em Goiânia, eu vejo bastante isso. Agora, Minas Gerais, onde né, tem algumas cidades que eu ainda estou precisando ver melhorias nesse cenário, e eu torço para que isso aconteça. Né? Então, assim, tem muito a ser melhorado, mas eu acho que a gente já caminhou. A gente caminhou muito, avançou bastante. A título de informação também, informação do Ministério do Trabalho, que eu tive numa reunião com eles agora, final de semana passado, e a fiscal lá citou o seguinte: o Brasil hoje está em terceiro lugar onde mais acontece acidentes, de um contexto geral.
A construção civil está em primeiro lugar. E, pasmem aí, o estado de Goiás é o número 1 do Brasil onde mais acontece acidente na construção civil. Nós estamos vivendo um boom da construção civil, né? Goiás é o primeiro, depois vem a região sul, né? Do Rio Grande do Sul. Então é onde a gente está vivendo mais. O que é engraçado, parece que é o que mais usa proteção coletiva, né, Júnior? Eu viajo aí pro Nordeste afora, você não vê SLK, você não vê pisa-pisa, você mal vê uma tela de fachada pendurada. Mas é isso que o Júnior está falando, esse aumento da construção civil, Sim, principalmente aqui em Goiânia. A gente tem construtoras com 18 obras, né? Incorporadoras com 18, 17, 9 obras ao mesmo tempo. Então, vamos lá, sobem aí uma laje por mês, um prédio por mês, né? Tem concretagem todos os dias. A gente vê a concorrência de quem vai concretar e o pessoal mesmo ligando e já marcando concretagem. Então, assim, é um fluxo muito grande. Né? E o trabalho em altura é um dos grandes vilões da área da construção civil. E voltando, né, à sua pergunta, agora o que é o piso-a-piso? A rede piso-a-piso, né? Ela é uma rede que a gente instala ela em toda a borda da periferia. Ela vai do piso mesmo, dali de onde você está, ao piso superior. Ali a gente conseguiu, assim, hoje, né, no dia a dia, mão de obra. Então, falta também a ausência hoje da mão de obra. Então, você consegue ir fechando toda a estrutura do prédio, todo por fora ali, com essa rede, e você consegue segurar os outros serviços enquanto a estrutura está subindo. Você falou, é uma laje por semana, né? Tem situações aí que eles conseguem antecipar ainda mais essa laje. Então, é onde você consegue proteger toda a periferia, você consegue eliminar o uso de cinto de segurança, você consegue reduzir o custo com o sistema de linha de vida, né? O funcionário ele sente-se mais confortável em trabalhar naquele espaço que tem aquela rede. Isso a gente fala pela vivência mesmo com o funcionário. Você chega a conversar com o funcionário e fala, nossa, isso aqui foi excelente. Isso aqui é bom demais, eu não preciso nem usar cinto. O funcionário em si fala do EPI, né? A própria produtividade aumenta com o pedreiro, A produtividade aumenta, né? Então ele busca assim, só de eu não estar usando o cinto, porque, gente, convenhamos. É pesado. EPI não é confortável. Não é. E acaba indo no esquecimento, naquela correria de produção, o pedreiro acaba se esquecendo ali na beira de uma parede, de uma alvenaria que não tem uma proteção de piso-a-piso, imagina. E o cara já subiu, né? Ele tá lá em cima, o centro tá lá embaixo. Nossa, ele não vai voltar para algum lugar, né? Então, a piso eu acho que foi um ganho. Eu tenho a sorte de falar isso, eu fui uma das pioneiras, fui a pioneira, como engenheira de segurança do trabalho, a levar para Uberlândia piso a piso. Piso a piso, SLK. Eu tive a sorte da empresa que eu trabalhei, ser a empresa que a gente fez um estudo na época, né, e a gente validou, até mesmo porque São Paulo estava usando bastante e Goiânia estava usando bastante. Então foi não era o Wesley, mas foi uma concorrência, que foi lá em Uberlândia fazer a montagem. Mas assim, o fiscal passou na porta e aí ele pegou e falou assim, peraí que eu vou, ele veio com a caneta para me dar a canetada. Quero falar com a engenheira de segurança dessa obra. Na hora que ele viu, aí ele falou assim, que rede que é essa daí? Ele nunca tinha visto. Então a gente apresentou o estudo que foi feito, nós mostramos para ele, olha, é piso a piso, esse sistema aqui é o SLQA, lá não se usava isso. Só que agora, né, graças a Deus, as coisas começaram a deslanchar. Exatamente, tem que melhorar mais. Que, assim, tem até cidades próximas, vamos citar de Goiânia aqui, cidades próximas que ainda não tem nenhum tipo de proteção. Infelizmente, a gente passa e vê. Cidades divisa, né? Temos cliente que tem o SLK e o piso-a-piso, uma obra do lado, que não é cliente nosso, sobe sem SLK e sem piso-a-piso. Aí te pergunta, a fiscalização não passa lá. Eu já ia falar um negócio, deixa aqui. A fiscalização, assim, até puxando um pouquinho, e não é defendendo, mas, assim, a fiscalização hoje, ela vê muito isso também, mas o corpo hoje corporativo da fiscalização é muito pequeno para a quantidade de demanda que eles têm. Isso. Agora eu vou fazer uma chamada para você que é profissional da área da construção civil. Engenheiro, né, empresas, construtoras, incorporadoras. Precisa ser fiscalizado para fazer segurança? Né? Tipo, você precisa de uma fiscalização para fazer a instalação de proteção coletiva? Eu acho que não precisa. Você está lidando com pessoas, com gente, né? Ali a gente tem, de fato, responsabilidade por cada pessoa que está trabalhando para nós. Seja terceirizado, seja colaboradores de mão de obra própria, né? Nós temos responsabilidades técnicas e nós precisamos cada vez mais estruturar ambientes seguros para essas pessoas que estão ali. Mas eu acho que onde eu acho que precisa sim, Júnior, fiscalização. Para Não. manter uma qualidade. A ideia, porque como o Júnior falou,
tem pouca Aham. pessoa. Uhum. Olha, a Sim. quantidade de pessoas para fiscal hoje. fiscalizar Sim. é Acho que muito menor do que a consciência sim. de quem E tá o nosso botando e o nosso estado a é galera grande. muito grande. Isso. Não é só aqui. Mas assim, você pensa, se eu tenho que ter fiscalização até mesmo para criticar aquela Sim. posição, né? Uhum. Tá fazendo a Pra não instalação deixar cair a correta, qualidade. se tá bem, se tá legal e tal. Uhum. Mas o comprometimento técnico Ah, não. é de quem tá colocando Sim. uma obra para subir, Hoje, né? hoje em Goiânia mesmo as consultoras estão investindo. Tá. Hoje você pode ver, cada consultora ela tem 2, 3 supervisores de segurança, engenheiro de segurança, cada técnico de segurança, Uhum. e tá cada vez mais isso aí. Então, antes era o que? Era um Então- técnico de segurança para 2, 3 obras, né, Júnior? E estão dando Antes não tinha. treinamento para os Sim, estão profissionais, o preparando que as é o pessoas, importante, é isso. BDS semanal, sabe? Então, assim, estão com palestras dentro da obra, contratando profissionais para falar sobre outros departamentos também, ao mesmo tempo, sempre tem que Uhum. falar de NR35, né? Então, assim, hoje, Goiânia, assim, como eu rodo muito, Goiânia tá, no meu ver, pode melhorar mais. Eu quero que melhore mais. Sim, mas gente quer. já melhorou bastante, Já a gente né? quer. É uma Mas evolução, pode né? melhorar mais. A gente fala que como tem esse boom agora, então tá todos os holofortes virados Isso. e transformados pra gente nesse sentido de que a gente quer melhoria. Essa Uhum. discussão aqui é para conscientizar pessoas, para trazer melhoria em relação ao conhecimento, né? Mas, Eu assim, vou olha como é que tá bom, Júnior, que até algumas pequenas consultoras estão nos contratando. Tem consultoria do interior, que não é a primeira obra com SLK pisa-pisa, estão nos contratando. Então, Uhum. então, eles estão vendo a importância tanto de uma fiscalização, então a preocupação com a segurança da sua obra. Ninguém quer perder um Sim. colaborador numa obra. Olha, aquela obra caiu um colaborador, uma obra teve um acidente, caiu um material. Então, assim, então tá vindo não só das grandes consultoras, as pequenas também estão se importando Uhum. agora. Outra coisa bem importante é entender que essas proteções coletivas que são feitas de outras formas, faz levantamento de custo. Sim. Né? Faz na ponta do papel, porque foi o estudo que eu fiz. Uhum. Antes a gente usava guarda-corpo de madeira e Sim. gradil. Antes de começar a utilizar piso a piso e SLQA. E a gente foi fazer conta, a durabilidade, o retrabalho, a questão de mão de obra para você ficar fazendo. E outra, a eficácia do tipo de sistema. Né? Então, tudo isso a gente fez levantamento. E foi o que fez com que nós escolhêssemos esse sistema. E hoje também o tempo para executar aquela proteção. Quando você fazia uma proteção de madeira, demorava quanto tempo você fechar uma periferia? 3 dias. Hoje com o SLK é o Porque pisa-piso. era um dia para furar, um dia para instalar os pontos, a madeira lá, esqueci o nome agora, os pontaletes, e o outro dia para colocar tela e sinalização. Uhum. A piso, qual? Hoje com o SLQA, o período da manhã é só pro SLQA, o período da tarde só pisa-piso. E tem dia que vocês sobem mais de 2 pavimentos. Tem. Vocês colocam mais Sim, pessoas para fazer por Tem pavimento. equipe que atende 2 obras no mesmo dia. Tem serviço que a gente tá um pouco adiantado, a gente consegue. Então, assim, como se diz, a praticidade ficou tão prática. Só o cliente nos contratar uma equipe especializada, então ele consegue usar o carpinteiro de segurança dele num forro de elevador, porque ele pode se preocupar com a periferia, Sim. né? O SLK está em dias, a carpintaria não precisa se preocupar, porque é um serviço simultâneo, tem a linha de via varal que não pode parar também, né? Então hoje sim ficou muito mais rápido. Hoje você falou de 3 dias para 1 dia, até depende do 3 dias, um pavimento. Sim. Hoje Um a gente pavimento. faz em um dia 2 pavimentos. Hoje eu tô com um cliente Um dia não, hoje. né? Meio-dia. Meio-dia. Hoje estou com um cliente. Hoje a meta da equipe é fazer a sessão da SLQA e matar os 2 pisa-pisos no mesmo dia, porque é a primeira sessão, então tá o pavimento da bandeja e o primeiro tipo já liberado. Então, hoje a equipe vai fazer. Aí uma captaria de segurança ia gastar 4 dias, depende. E outro detalhe também, material, tábuas. É todo um conjunto, só para E você o lembrar. lixo, o resíduo, né? Resíduo. Lixo Sim. não, gente, resíduo. Final. O resíduo que provoca, porque quebra. O cara tira do lugar. É um quebra-quebra de guarda-corpo. Então, assim, é um sistema que vale muito a pena. e Eu eu- sou defensora Sim, da. e o retrabalho, né? Porque, por exemplo, você tem uma equipe de carpintaria hoje, carpinteiro, técnico de segurança, eu já fui técnico de segurança também, né? Atuava com isso, você tinha 3, 4 carpinteiros ali, todo dia, passava, ô, fulano, volta lá que tem que fazer de novo, volta lá que E tem que é fazer de novo. desanimador para os caras, né? Eles Ele ficam mesmo muito fala. pé da vidas. Eles não E gostam eu muito também, né? disso. Não. E o pisa-piso hoje também, Júnior, trouxe uma imagem de uma obra organizada, uma obra limpa. Você passa uma obra que não tem pisa-piso, tá aquelas telas tapume voando, pessoa, talvez o pedreiro vai lá, começa a fazer a marcação de alvenaria, deu 4 horas, parou, passa, por exemplo, se fosse sexta passar, sábado, domingo, a laje tudo aberto, exposta. Hoje com pisa-piso, você não precisa se preocupar. Isso aí. E a gente tinha falado de proteção de vizinhos agora. Proteção de vizinho. A proteção de vizinho hoje também ela é fundamentada na RTP 01 da Fundacentro. A gente também tem que ter atenção a
essa norma. É uma norma quase que esquecida, igual eu falei aqui no início, a gente tem que ter atenção. Hoje, a construtora ela é responsável pelos seus vizinhos e entornos. Então, a gente tem que atentar bem a isso daí, né? Que tem que buscar mesmo a responsabilidade. Tem vizinho hoje que, infelizmente, também tem uns que é meio cabeça tem uns que não dura, né? aceita. Não aceita você entrar na casa dele, não aceita você colocar nada, mas se ocorrer o acidente, ele vai atrás do que ele acha que é de direito dele. Então, é sim de responsabilidade da construtora proteger o seu vizinho. A gente também vai lá, nós vamos lá, fazemos um estudo de caso para ver qual que é a melhor posição, coloca rede, coloca às vezes um madeirite, dependendo de telhado, a gente coloca madeirite por cima também, porque na queda de uma pedrinha, dependendo da altura, pode romper uma telha. Obras cada vez mais altas. Cada vez mais altas, então a gente tem que pensar nisso também. O vizinho hoje é essencial na segurança. Maravilha. E assim, quais são as dificuldades para fazer essas instalações? Aí- Além da cabeça do vizinho, né? Tem a questão estrutural ali do negócio. Exatamente. É o imóvel que a gente fala assim, antigo demais. Não tem aonde tem uma viga você de ancorar, concreto. não tem uma viga de concreto armado, Às vezes é tijolo a dobro, não fixa um parabolt. não tem como você colocar. Então, assim, a gente vai estudar, realmente, é um estudo de caso para a gente ver, às vezes, um tambor com concreto, areia, gesso, coloca um tubo dentro dele, suspende a uma altura que não atrapalha a vivência habitual do morador ali, do vizinho. A gente tem que projetar alguma coisa que também não atrapalhe a vida dele. Isso que não, Né? porque hoje a produção de vizinho, hoje ele pode perder lá nas 60, 50, 70% de raio solar, Pode. que é uma rede e um sombrite por Uhum. cima. Esteticamente, ele está debaixo de um galpão de rede dela. Sim. Né? Tem muitos vizinhos, eu vou perder o raio solar, eu tenho E que tem painel solar. piscina. Piscina, justamente. Piscina. Então acaba assim, que esse impacta um pouco no dia a dia do seu próprio Sim. vizinho. Lembrando que vizinho não é só o vizinho, né? Não. É o cara que passa na rua, Não, produção de pedestre hoje. Isso, É é o- proteção de calçada, né? o estacionamento, Também, isso. né? A rua, enfim. É. Tem. Hoje, falando sobre proteção de calçada, eu já vi instalação de tela piso a piso, de tela de proteção de tela Uhum. para a proteção de vizinhos, quase não sai. Sim. Tem. Utilizada na calçada, é isso que eu ia Sim, falar. sim, utiliza-se também. Uhum. Aí vai do cliente, né? Tem cliente que ele prefere a tela, Custo-benefício, né? custo-benefício, a tela acaba sendo mais em conta. Manutenção né? é mais rápida, mais prática, mais Uhum. barata. Sim. Hoje também acontece muito também. Vocês chegam a instalar essas Sim, proteções Sim. de calçada? Uhum. Hoje assim, acaba sendo a sobra da rede do SLQA, Uhum. estreito, 70 centímetros, 1 metro, dá para o cliente fazer uma calçada de 50 até 100 metros, de acordo com o que ele precisar. Às vezes sofre a manutenção, tem que mudar o tapume de lugar, às vezes um caminhão que estaciona do lado para descarregar, torta, Bate, volta no quebra. lugar, conserta, então assim é prático. E o detalhe também não acumula água, né? Ele Vazado, né? vazado, né? Acho que Legal demais. E aí o grande detalhe é a tela de fachada, né? Ah, tela de fachada que dá briga, meu pai do céu. Você acaba. Gente, já cansei de acabar de colocar uma tela novinha e vir uma chuva e acabar com tudo. Hoje em dia, o clima hoje, né, mudou bastante. Muito instável. Isso, muito instável no Brasil inteiro, no mundo, vamos dizer assim. E Goiânia também está passando por isso. tá um né? frio de manhã, um sol ao do almoço e à noite Ixi. que temporal. E no outro dia todo mundo te ligando. Na verdade, Não. Ao mesmo tempo, eu Ai, tenho meu dois Deus. telefones. Eu tenho tela para fornecer e Aham. tem a manutenção para fazer. Ótimo. você já tá com a arma e o remédio, né? Hoje, Gatilhado. com a entrada da Preste Comércio no mercado hoje, facilitou bastante a vida do cliente. A falta de material antes, Daniela, era grande demais. Só uma tela caísse hoje, 30, 40, 50 dias para chegar um material. Até 60 dias eu Se já a tela esperei. cair hoje, você tem tela, é só me passar a medida. Tá pronta a entrega, tá em estoque. Maravilha. Hoje, graças a Deus, estamos preparados. Que bom. Isso é muito importante, porque a segurança do trabalho ela não pode parar e a obra não para, né? Então, assim, o reboco externo tem que acontecer, aí vem pintura, vem concretagem, vem todo o processo. Porque tem prazo, tem cliente esperando a obra finalizar, né? E até mesmo questões de recurso, né? Para a obra acontecer, ela precisa estar dando evolutivas. E tá cada vez mais tempo. Então, diminuindo o tempo de obra, né? Eu lembro que cobra 5 anos. Ixi, Agora é 4, 2. dois. Então, querendo passar por 1 ano e 10 meses, quando eu falo pra você que tá ficando cada vez mais rápido. enxugando a própria mão de obra, você já acaba enxugando ela,
prédio cada vez mais alto, lajes cada vez maiores, dificuldade em execução, porque inventou uma diferença ali de uma viga invertida, alguma coisa. Até explicar para o pessoal qual que é a dificuldade que a gente fala tanto nessas lajes cada vez mais abertas, né? Sem muito fechamento, porque antes a gente tinha muita parede, a gente tinha muita... em si, parede, né? Alvenaria e tudo. E hoje, cada vez é vidro que só entra no final de tudo, então fica aquele vão aberto, a gente precisa... Onde entra o piso a piso. Usar piso a piso, usar pontos de... Assim, aí detalhe, tem que pensar no ponto de ancoragem, que momento que vai entrar na hora da retirada da piso a piso para instalar a película de vidro, entre outras coisas. Então, assim, tem que ser muito bem estruturado e alinhado com quem está fazendo a montagem. Porque senão a gente come bola e aí faz segurança do trabalho, a proteção coletiva, durante 2 anos e 3 meses ali, que é para instalação das partes de vidro ou outro tipo. Tudo. Aí você perde a segurança do trabalho, coloca colaborador sob condições de risco, e aí a gente vê problemas muito sérios, que não adiantou você pensar em 2 anos, mas os 3 meses você não ter calculado qual que vai ser o tipo de sistema que você vai ter que utilizar. Ontem eu estava olhando umas maquetes, e a importância das maquetes hoje, para mim, como profissional da área de segurança, é olhar para essa maquete e conseguir visualizar futuro. Nossa, é muito bom. Tudo bem, projeto 3D ajuda, mas quando você olha a estrutura montada... Eu sou meio antigão nesse ponto aí. Eu acho perfeito. Quando o cliente me contrata, ele quer me contratar, me chama, me convida, eu pergunto se ele tem um stand de venda, se ele tem uma maquete. Olha aí. Eu tenho essa visão também. Eu chamei de vamos lá olhar, vamos entender como é que funciona. O Giro vai lá, eu acho bom ter dar a volta na maquete 2, 3 vezes. Falei, agora sim. E muitas vezes a gente... Você acha uma janela que você não tinha pensado nela e tal. Acaba nisso. Só que hoje, sim, com o piso-a-piso hoje, a gente, por exemplo, mas quando te entrar com o reboque, o piso-a-piso vai ter que sair. Eu falei, não, vamos cortar o piso-a-piso, vamos trocar, pôr umas cordas novas, vamos fixar em pitões, sim, assim, assado, o Júnior vem e faz um teste de carga. E vai seccionar ali. Aí é onde o cliente fala, então esse piso-a-piso, ele tem mais de uma função? Tem. Por exemplo, nós estamos usando piso-a-piso hoje até no forro de elevador, vertical, horizontal, vertical. Nas escadas. Então, assim, o cliente está tendo que entender que antes o piso-a-piso no mercado, quando ele começou a entrar, é custo, é preço, tá caro. Melhor o cabo de aço, que eu posso reaproveitar, subir e tal. Só que hoje, quando tá lá na maquete, nós tem aquela visão, como é que vai ser a tela? Ela tem um recuo, tem um avanço, vai ter uma bandeja. Piso-a-piso vai começar por onde? O SLK vai ter uma peça diferente aqui. O Júnior já consegue projetar essa peça, o avanço dela, às vezes até aquela visão, pé direito, essa peça duplo. que não vai aguentar esse esforço aqui, o peso do avanço não vai aguentar, então a gente tem uma visão melhor. Porque você investe um dinheiro, um valor X ali, bota na execução, ele não funciona, cara, eu fico com vergonha, o cliente fica decepcionado e acaba que volta para nós dois. Volta de novo. E o sistema é um sistema caro, Tá né? Então, assim, precisa saber até mesmo quem está fechando, para não... A segurança do trabalho é cara. Infelizmente não é barato. E infelizmente também chega a ser um custo que ele não é 100% mensurado para a obra. Então o custo sempre está estourado. Fica aquele custo perdido. Exato. Eu sempre vejo isso. O pessoal não faz o planejamento do custo que vai para a segurança do trabalho, e aí tá o custo o tempo todo estourado, e fala assim, gente, a gente precisa trabalhar isso no dimensionamento. Fica a dica até para os profissionais, façam planejamento junto com o restante da obra, porque precisa entrar no custo, né? O tipo de tela, a possibilidade de troca de tela de acordo com a característica da cidade. Tem muita chuva, período de chuva é esse, vamos colocar mais um jogo de tela fachadeira, enfim, entender como fazer um planejamento adequado para ficar mais perto da realidade e não deixar de fazer segurança do trabalho. A gestão de segurança em si, né, seja um coordenador de segurança, um engenheiro de segurança que a construtora tiver, isso aí já começa a antecipar esse fator. Por quê? Porque esse cara, ele tá ali pensando só nisso, só na segurança. Então ele já vai ligar para o Wesley e falar, Wesley, eu quero uma rede, mas já me põe um pouco a mais aí, porque se precisar de uma manutenção, tá aqui. O cara já tem visão. O cara já tem a visão da segurança. Com experiências passadas. Pensar nisso aí. Pois é, meninos, assim, a gente está caminhando para o finalzinho da nossa boa conversa, porque essa conversa foi muito produtiva. Eu imagino que, assim, tanto para mim, aprendi muito com vocês. E eu queria ver o que vocês deixam, assim, de recado para quem está vendo a gente, né? Primeiro pode ser o Wesley, depois o Júnior, para falar para o pessoal, olha, por que escolher proteção coletiva com tela fachadeira, com SLQA, com piso a piso?
com proteção de vizinhos? Por que usar esse tipo de material é tão importante dos outros que antigamente a gente usava, que eram chamados convencionais? Vou deixar pro Wesley primeiro. Eu costumo dizer para meus clientes que segurança não é custo, viu? Segurança é investimento. Uma obra segura, ela não te traz multa, ela não te traz atraso de obra, que é, às vezes é o embargo. Às vezes, uma pequena situação pode trazer um embargo. Nós já teve situação, né, Júnior? Nós teve que correr lá porque tava, tipo, 2 semanas parada, porque faltava SLQA, pisa-piso e outros itens. Nós chegamos lá, então, assim, se tivesse SLQA e pisa-piso, não tinha embargado. Talvez não teria embargado. É. Então, assim, hoje o cliente hoje ele está contratando uma empresa que tem currículo no mercado, tem qualidade, tem pontualidade, documento também, hoje está mandando muito documento em obra também, certo? Então, hoje, assim, ele pode dormir descansado. Sabe que engenheiro não dorme, né? Eu recebi ligação 10 horas da noite perguntando, e aí, vai dar certo tal dia? Eu falei, 10 horas da noite, vai, tem que dar, né? Não dorme mesmo, não. Mas hoje, assim, a segurança hoje, Goiânia tá bem amparada. Em relação, hoje temos nossa empresa, nós temos outros parceiros também, eu não falo concorrente, é parceiros. Que né? legal. Nós trabalhamos tudo em conjunto, um ajudando o outro, um indicando o outro, em prol de fazer toda a segurança E a numa obra. importância, né, Wesley, de ter outras Hoje, empresas que fazem a mesma não, coisa, isso, porque assim a gente não consegue abraçar o Sim, mundo, Não né? gosto. Então, Eu assim, outros vim de uma, né? profissionais qualificados que Sim. atendam com responsabilidade também. Isso. Eu vim de uma, foi onde eu aprendi, né? Uhum. E com a demanda do mercado, falei, vai que dá certo. E se não der? E se der? E deu. Que bom. E deu, e hoje, assim, eu chamo todos os parceiros. Hoje eu compro material, vendo material através dos meus parceiros. Muito legal, muito bom mesmo. E aí, Júnior, por que escolher esse sistema para adequar as proteções coletivas das obras? Eu tenho uma frase comigo que eu sempre venho falando ela e acabou que eu escutei também de uma fiscal. É você ter o seu colaborador no dia a dia, mas o mais importante é ele voltar para casa. Então, gente, coloca essa palavrinha na cabeça, essa pequena frase, voltar para casa. O funcionário, ele vai sair de casa todos os dias, ele vai acordar independente do horário que ele acordar na casa dele, para ele estar dentro da empresa. Eu também sempre pergunto ao funcionário, eu indago ele na hora de um treinamento, por exemplo. Eu falo, por que você sai de casa? Por que você levanta essa hora? Aí uns falam, que eu preciso comprar isso, eu preciso fazer aquilo, eu tenho meu compromisso com a empresa. Eu falo, não é por isso. Você sai de lá todos os dias porque você precisa. Porque se você não precisasse, você não ia levantar aquela hora. Você ia continuar em casa, ia ter suas coisinhas ali e ia viver sua vida. Mas também você precisa estar na empresa, mas você também precisa voltar para casa. A gente sempre coloca isso. Então, a proteção coletiva, proteção individual, principalmente, né? As duas é um conjunto, é um ciclo também. A gente não pode falar de uma ou de outra, que uma seja melhor do que a outra. Eu sempre cito que é um conjunto, né? Tanto adequando as normas, tudo é um conjunto. E aquilo ali faz o seu colaborador voltar para casa. Hoje, nenhuma empresa quer, eu tenho absoluta certeza, nenhuma empresa quer ocorrência de um óbito dentro da sua obra. Ninguém quer. Mas pode ocorrer? Pode. Infelizmente, pode ocorrer. E a gente tem que estar amparado dentro das proteções coletivas para tentar minimizar, mitigar os riscos, controlar os riscos para você eliminar esse fator, que é o óbito. E pode acontecer. Muito bem, pessoal. Eu fico vendo algumas empresas e falo assim, a gente não teve, a gente foi acidente zero. Né? Tem muitas empresas que falam assim, aqui no acidente zero, né? Nós temos 1 ano e não tivemos nenhum acidente na nossa empresa. Quantos incidentes você teve? Quantos quase acidentes você teve? Esses casos, esses números, eles precisam ser estudados, porque esses quase acidentes possivelmente poderiam ter tido um óbito. E a gente trabalha na eliminação dessa possibilidade. E eu só faço segurança do trabalho quando eu investigo, quando eu analiso. Investigação, a palavra já está meio defasada, mas quando eu analiso as possibilidades de acidente. E analisar a possibilidade de acidente é observar os incidentes, os quase acidentes, né? Aquilo que quase aconteceu. Né? Então, vamos levantar estes números para entender, porque o zero acidente não foi zero acidente, tá? Então, a gente teve situações aí que precisam da nossa atenção. Sim. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês. Obrigado. Foi um episódio muito rico e parabéns pela participação. Vamos voltar mais vezes, só nos convidar
A gente vai trazer novidade, a gente vai agora em agosto na Concrete Show, eu e o Júnior. Olha que Porque legal. vamos Talvez caçar eu vou novidade, também, viu? Vamos caçar novidade para vocês, para apresentar. Maravilha. É isso aí. isso. Obrigada, pessoal. Obrigado a Obrigado. vocês. Até mais, gente. Tchau.